Bom, pessoal, a gente viu o vazamento, né? E agora a gente vai ver mais algumas estratégias, né, de como evitar esse vazamento, né? Ou como fazer uma análise um pouco mais elaborada, mesmo tendo vazamento, tá? Então, o zero padding, ele vai permitir, né, que a gente faça essa análise, ok? Então, a gente viu que a gente precisa realizar o experimento novamente, né, na verdade. A gente fez o experimento, fez a discretização lá, e aí viu que só tinha frequências pares na análise, né, da maneira que a gente fez. E a nossa frequência era ímpar e teve o vazamento. Então, a solução no final era refazer o experimento com características diferentes. Então, com n igual a 500 e a amostragem a 500 Hz, então aqui a gente diminuiu a frequência de amostragem, ou a gente aumentou a quantidade de dados, né? E a gente viu que, na verdade, a gente precisa fazer com que a amostragem e a quantidade de dados fossem a mesma para a gente atingir o nosso 1 Hz aqui de discretização da frequência, né? Garantindo ainda o sinal sendo uma frequência menor que a frequência de Nyquist. Beleza, né? Então a gente teria que refazer esse experimento. Mas o que aconteceria então se você não conseguisse reproduzir esse experimento? Esses dados que você coletou, eles são inválidos, né? A gente precisa descartar esses dados, a gente não vai poder utilizar esses dados para nada. Então, vamos tentar pensar numa maneira, né, de solucionar isso artificialmente, né? A gente utilizar esses dados de alguma maneira que a gente faça a análise mesmo assim. Então, como a gente já tem os dados, né, a gente não pode alterar a frequência de amostragem, né? A frequência de amostragem ela é inerente ali do experimento, certo? A gente não consegue alterar ela ali sem alterar, né, toda a amostragem ali. Então, o experimento, né? Então, a gente teria que mexer na quantidade n ali, de forma artificial, ok? Que é a quantidade de dados. Então, se a gente recordar da transformada de Fourier contínua, né, ela é uma integral que ela vai de menos infinito até infinito. E sendo uma integral, a gente pode cortar ela em intervalos fragmentados de forma que a soma delas, né, nos remete à nossa transformada original. Então, aqui vai ser a nossa transformada, né? E a gente pode cortar elas em intervalos, né, de A a B e de B a C. Na hora que a gente soma, ela seria de A até C, certo? A gente faz uma integral que completa. Só que essa parte aqui, a gente pode fazer tender a zero. E aí a gente fica como uma transformada, que seria só a parte em que realmente contém dados. Então, se a gente acrescentar dados de uma maneira que a nossa transformada seja igual a zero, a gente fica com a nossa transformada original, só que com uma discretização maior porque estamos acrescentando dados. Então, o zero padding é exatamente isso, né? É acrescentar zeros num determinado intervalo de tempo a mais do que a gente tem para que a gente consiga uma discretização na frequência melhor. Então, o que a gente vai fazer é alterar a quantidade de dados adicionando um intervalo. Então, nesse caso aqui, a gente tem de A a B, certo? A gente vai acrescentar o intervalo de B a C com pontos iguais a zero. Então, é exatamente o que eu faço aqui, olha. De A a B, né, que era o nosso dado original, a gente tem ele só reproduzido aqui, né? Mas eu acrescentei zeros, olha, são vários, né, pontos iguais a zero aqui, com a mesma amostragem, tá? E nesse intervalo de B a C, que seria de meio até 1 segundo. Então, essa adição aqui desses pontos faz com que a gente tenha mais pontos, mas ela não vai alterar a transformada desses pontos aqui. Tá? A única coisa que vai alterar é como a gente analisa na frequência, a discretização da frequência. Tá? Então, aqui tem a análise na frequência dos dois casos. Nesse caso aqui, olha, veja que é o mesmo caso sem
o padding, tá? Sem o preenchimento com zeros. Então aqui a gente tem aquela onda, né, que vai e desce aqui e sobe, né? Então sobe e desce aqui sem atingir o 31, né? Aqui é o 30 e aqui é o 32. Aqui a gente tem ela, né? Apesar de ter esses pontos que sobem também, né? Ele atinge um ponto máximo que está na frequência realmente de análise que a gente procura, que é o 31. Então veja que eu adicionei uma certa quantidade de dados para que a gente atingisse, né, o DF igual a 1 Hz, justamente para que essa frequência aparecesse aqui, né? Então eu coloquei, tinha 500 pontos, né, com uma frequência de amostragem de 1000 Hz, eu tive que acrescentar mais 500 pontos em zero, né, iguais a zero, para que eu atingisse esse DF igual a 1 e aparecesse todas essas frequências aqui, também aparecendo a de 31 Hz com o ponto aqui em 2, amplitude 2, que é o que a gente tinha lá na hora que a gente gerou o sinal, tá? Então, olha, essa análise aqui de amplitude 2, ela vem, na verdade, com a normalização em relação ao N original, tá? Não com o N considerando o padding. Então, esse N é o 500 ainda, tá? Então, se eu tivesse dividido por 1000, esse valor aqui, na verdade, seria 1, né? Porque eu estaria dividindo por um valor maior do que, na verdade, é aquela transformada. Porque aquela transformada, ela é referente apenas a 500 pontos, tá? Então, a gente tem que fazer o N em relação ao original, tá? Não ao com o padding, né? Com o preenchimento de zero. Mas a frequência ela precisa ser, né, analisada considerando o número com o padding. Então, a hora que a gente faz o recorte ali, né, o DF, ele virou 1, né, não virou 2. Então, o que a gente muda, na verdade, é o vetor de frequências, tá? O vetor que nos dá a escala aqui em amplitude, na verdade, ele permanece normalizado com o N original. Então, é isso que tem aqui, olha. O nosso f, né, o vetor, ele é construído com um índice m, né, que vai variar, e ele vai variar de 0 a 999 no caso, né, porque a gente tem 1000, né, a gente tem 1000 agora, certo? E ele é baseado aqui, né, no número de pontos com o preenchimento de zeros. E baseado também na frequência de amostragem, que é 1000, certo? Já a amplitude, ela é normalizada em relação ao número de pontos original, tá? Não é o 1000, é o 500 nesse caso. E a gente utiliza a transformada com o padding mesmo, porque ela tem que ser igual, tá? Ela tem que ser igual para aquele, por conta daquela característica da transformada de Fourier. Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês, né, antes da gente ir para o MATLAB, porque lá no MATLAB eu já mostro tudo de uma vez, quero mostrar um pouco sobre o efeito do janelamento na transformada de Fourier, tá? Contínua e na discreta. E aí eu quero que agora vocês tentem fazer essa relação, porque vai ser muito importante na hora de entender aquilo que eu falei sobre o vazamento, né? Por que o vazamento acontece? Ok? Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, né? E mostrar o que acontece, na verdade, na transformada discreta, tá? De Fourier, porque ela acaba nos enganando um pouco, tá? Então, vamos ver o que acontece, né? O janelamento, ele é a definição de limites no tempo quando a gente faz a aquisição de um sinal, tá? Então, quando a gente vai fazer a aquisição do sinal, a gente fala lá, eu quero coletar tantos pontos nessa frequência de amostragem. Então, a gente calcula um tempo, né? A gente faz esse cálculo do tempo, né? Lá, eu acho que todos os códigos, praticamente, que eu coloquei, tem um vetor de tempo que é calculado baseado no nosso n, né, que a gente calcula, e na frequência de amostragem. Então, a gente tem isso. E essa definição do tempo, a gente calcula também, por exemplo, né, a partir do df. Então, teve um caso lá que eu coloquei, né, eu quero df igual a 3.
E aí as minhas frequências elas eram múltiplas de 3, certo? Quando elas são múltiplas de 3, o que significa é exatamente isso. Eu estou fazendo um janelamento em que eu vou ter ciclos inteiros nesse janelamento. Então, a hora que eu pegar esse janelamento que eu calculei, eu vou ter ciclos inteiros para frequências que são múltiplas de 3, certo? Nesse caso que a gente viu o 31, por exemplo, né, e a gente fez um DF igual a 2, a gente ficou com esse caso aqui. Olha, a gente tinha ciclos inteiros até quando chegou no final ele ficou pela metade. Então ele não estava na nossa análise, ok? Então por isso que ele não está na análise, é porque ele não tem um fechamento de ciclo dentro desse janelamento. Então, o janelamento é essa definição dos intervalos que a gente faz sempre, né, no começo. E quando a gente tem ciclos completos para aquela frequência, ela vai aparecer na discretização, tá? Vai aparecer na nossa definição lá da transformada. E quando ele não tem, ele não aparece, tá? Ela vai ser uma frequência não definida na nossa transformada discreta. Então, isso é o janelamento. Quando a gente pensa na transformada contínua, a gente está falando de uma integral que vai de menos infinito até infinito, né? Foi o que eu falei. Então, só sinais que não são janelados, ou seja, que vão de menos infinito até infinito, eles têm a frequência muito bem definida aqui. Então, nesse caso, né, uma frequência de 13 Hz, a gente tem essa frequência muito bem definida aqui, porque ela começou no menos infinito e está indo para infinito, certo? Todas as outras, tanto essa aqui que teve o janelamento correto, quanto essa que não teve o janelamento correto, né? Então ele não tem aquele DF adequado, ele não aparece aqui, né? Daquela maneira que a gente vê na discreta, porque a gente está vendo aqui a contínua. A gente vê esses saltos aqui, né? Então esses saltos são o efeito do janelamento, tá? Então, o efeito de janelamento. Porque o que ele considera? Ele considera que tudo aqui para trás é zero e tudo aqui para frente é zero. Aí a mesma coisa aqui. A única diferença é que esse aqui, que é 13, apareceu aqui, né, ó, no 13. Então, esse pico está no 13. E esse aqui, que é 13,5, apareceu aqui no 13,5. Tá? Então, o vermelho aqui está no 13,5. Então, ó, apenas funções senoidais, então que vão de menos infinito até infinito, possuem frequência bem definida. E funções senoidais janeladas sofrem vazamento espectral. Então, todas que são janeladas sofrem o vazamento espectral. Mas eu não falei lá na discreta, olha, esse aqui está sofrendo vazamento, esse aqui não está sofrendo vazamento. Então, vamos ver o que acontece quando a gente aplica a transformada discreta de Fourier. A transformada discreta, ela nos passa uma falsa impressão, aqui está escrito errado, né? É falsa impressão de não vazamento, tá? É uma falsa impressão de não vazamento. Por quê? Quando a gente faz o DF bater certinho, né, fazer o janelamento quando ele fecha o ciclo, ele tem ciclos inteiros, a gente vê isso daqui, ó, a gente vê um ponto lá em cima, que é o do 13 Hz, e os outros pontos que a gente vê, que a gente discretizou, olha, a gente vê todos aqui bem no vale, que é bem próximo de zero. Então, a gente vê, na verdade, apenas pontos da transformada contínua, né? Porque a gente fez uma discretização. E essa discretização, na verdade, ela nos engana, falando, olha, existe uma frequência 13 e todas as outras são zero. Mas na verdade não é bem assim, né? Na verdade, esses saltos todos aqui ocorrem porque a gente não está vendo ainda a transformada contínua, a gente só vê a discreta, mas elas só ocorrem por conta do janelamento, ok? E essa aqui que a gente não fez o janelamento certo, né? Tava 13,5. Daí a gente vê o vazamento, olha, os pontos eles estão aqui no pico. Então lembra que eu coloquei 31 lá e aparecia o 30 e o 32 aí ia decaindo, né, e nas outras frequências? É exatamente o que aconteceu aqui, olha.
O 13,5 está aqui, aí aparece o 13 e o 14, né? O 12 e o 15. Aparecem as outras, mas porque é a maneira que a gente fez a discretização. Então, se a gente conseguisse, né, uma maneira de a gente aumentar essa quantidade de pontos lá na discreta, né, infinitamente, a gente iria construir a contínua. A gente vai ver todas essas frequências aqui, tá? Então, quando a gente faz o zero padding, é uma maneira que a gente pode utilizar para se aproximar, né, da transformada contínua de Fourier. Então, a gente vai fazer isso lá no MATLAB. A hora que eu fizer um padding que é muito grande, você vai ver todas essas frequências aparecendo, né? A gente vê todas elas aparecendo. Quando a gente faz isso, é interessante porque quanto mais padding a gente faz, mais frequências a gente vê. Às vezes a gente pode pensar que uma resolução que a gente construiu ela já é suficiente para ver as frequências, mas às vezes você tem uma frequência lá que é 31.252, né? E aí o janelamento, ele faz uma quebra de maneira que vai aparecer frequências muito pequenas aqui, ó. Você vai pegar pontos bem próximos do zero. E você vai falar assim, isso aí é só ruído, isso aí não é nada, né? Então, é interessante às vezes você fazer um padding para você ver realmente as frequências que aparecem. E aí fazer aquele corte que a gente geralmente faz da amplitude, olhando para essa frequência do padding, não para a frequência tá, da transformada discreta direta. Tá? Então, é interessante às vezes você fazer o padding para você observar realmente quais frequências que estão aparecendo. Ok? E o vazamento ocorre a cada DF. Então, aqui nesse caso, a gente tem um DF de 1 Hz, né? A gente pode ver aqui. Na verdade, ele está fazendo por... ele não fez aquela nossa discretização da frequência, né? É como se fosse a frequência 1, a frequência 2, a frequência 3, né? E aí ele não fez a discretização, mas vamos considerar que fosse 1 Hz, tá? Então, aqui no 13,5, ele teve do 13 e no 14, né? E aí ele foi do 13 para o 12, do 12 para o 11, né? Do 11 para o 10, e assim por diante. Ele tem um salto aqui, né? Então, esse salto de 1 Hz, a hora que a gente fizer o padding e ver todo mundo, vocês vão ver que esse DF ele se mantém, tá? Ele se mantém, esse decaimento aqui. Esse decaimento ele acontece por conta do janelamento específico. Então, por isso, quando a gente tem um janelamento bem grande, né, então imagina aqui na transformada contínua é como se a gente tivesse n igual a infinito. Quanto n vai para infinito, esse decaimento aqui ele vai se afunilando cada vez mais, ele vai se afunilando cada vez mais, até ele ficar, né, como se fosse um ponto único ali em 13, certo? Por conta do limite, né, da tendência do infinito. Então vamos ver lá no MATLAB. Deixa eu abrir aqui. Então o que a gente tem aqui? Olha, a gente tem a nossa frequência de amostragem 1000 Hz e 500 pontos. Foi o que a gente construiu, né, do exemplo inicial. Então é a mesma coisa, construir o sinal, fazer o plot. Então, até a metade ali é igual que a gente já tinha, né? Então aqui tem o plot, tem o vazamento, certo? Então, bem igual que a gente já tinha. Então, o que eu vou fazer? Eu considerei que eu vou colocar mais um vetor, né, com zeros. Então, ele vai ter um tamanho igual, né, ao nosso n, ao nosso vetor original de dados. Então, o nosso vetor de zeros, ele é um vetor, né, que tem o tamanho uma vez o número de pontos, que é 500. Então, 500 do original e 500 de zeros, ok? Então, somando 500 com 500 vai dar 1000. E é isso que eu faço aqui, ó. O sinal e mais os zeros concatenados, criando um vetor só, né, de 1000 pontos.
Esse número aqui vai ser 1000, né? Porque é o 0 pad mais 1, né? Então, quanto mais eu coloquei em relação ao nosso vetor original, mais 1 vezes o número de pontos, né? Eu estou fazendo uma multiplicação, então aqui vai aparecer 1000, certo? E o nosso tempo ele precisa ser discretizado agora em relação a esse novo número, né? Então, a gente vai ter um tempo que ele é mais discretizado também, tá? Então, nesse tempo aqui, ele vai de nzpad até nzpad menos 1, dividido pela nossa frequência de amostragem. Ele vai ter o mesmo tamanho ali do que a gente espera, né? Porque a gente vai ter 500 mais 500, então a gente precisa dobrar o tempo, tá? Então, por isso que aparece isso aqui. Aí eu faço o AFFT do pad, né? Então, o sinal com o 0 pad. E aí a amplitude, né? O vetor de frequências agora com o padding, ele tem a mesma discretização lá, então aqui, né, olha. Só que agora multiplicando pela frequência e dividindo pelo número, né, de pontos totais. Então veja que aqui eu usei o número de pontos original e aqui o número de pontos com o 0 padding. Né, peguei o auxiliar também do nosso plot, né, para a gente plotar até a frequência de Nyquist, considerando o novo vetor de frequência, certo? Então, é isso que acaba fazendo aqui. Então, vamos ver. A gente tem, então, olha, esse acréscimo aqui, certo? E a gente tem esse salto. Então, veja que lá da frequência que a gente tinha anterior, né? Olha, era 26, 28, né? 30 e aqui aparece o 31 agora, né? E aí esses aqui embaixo, olha, são os pontos, né, do o que a gente gostaria de estar vendo, né? Que na verdade isso aqui está acontecendo por causa da não definição correta do janelamento, né? Então o janelamento ele foi feito de uma maneira incorreta e aí acaba aparecendo o vazamento, certo? Então o vazamento não ocorre por causa da definição do DF, tá? Então essa discretização ele sempre vai ocorrer, ele só aparece porque a gente está fazendo um DF errado e aí agora a gente está usando o padding, o que a gente acaba vendo mais frequências do que a gente deveria se a gente tivesse feito o UDF correto, né, o janelamento correto. Então, vamos ver aqui, né? Aqui é 19, 21, 23, né? Então, a gente tem, olha, o DF igual a 2, lembra? Então, a gente tem esse salto ó, de a cada 2, certo? Então, esse vazamento, ele aparece a cada 2 Hz. A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente fizer mais padding. Tem uma outra maneira, né, em vez de fazer manualmente aqui, ó, criar o zero pad, né, a concatenar ele e colocar aqui, basta a gente fazer a mesma conta, né? Aqui eu só comentei porque a gente já criou esses valores lá em cima. Criar qual que é esse acréscimo, né? Qual que é o vetor final que você quer, então 1000 pontos no nosso caso, e colocar aqui na FFT como um segundo termo. Então aqui a gente tem o sinal original, tá? Então esse aqui é o sinal sem acrescentar os 500 pontos iguais a zero, tá? É o sinal original aqui, ó, só com senos, tá? Então não alterei ele, não fiz nada com ele, tem só 500 pontos do sinal original. E eu falo assim, olha, eu quero uma FFT que na verdade é com padding, né? E ele precisa ter 1000 pontos, tá? Aí ele faz essa FFT para mim com 1000 pontos. E aí a mesma coisa na o NPTS. Aqui essas frequências, né? A gente já tinha criado antes, mas eu coloquei aqui para lembrar que precisa ser feito, né? Então precisaria fazer isso e isso, né? E essas duas linhas também, tá? Mas como a gente já tinha feito antes, não precisou. E aí eu faço uma inversa com a transformada do padding, né? Para a gente ver lá o acréscimo de zero, tá? Então vou fazer essas duas coisas aqui e vou plotar isso, tá? Então eu estou plotando o sinal reconstruído aqui com a inversa da transformada com padding e com o tempo do padding também, que vai de 0 a 1 segundo, né? E a amplitude do padding, para a gente ver o que acontece.
E é exatamente a mesma coisa, né? Então aqui a gente tem, olha, aquela transformada, né? Que tem o vazamento. Então a frequência ela tem essa análise que varia com a gente vê o vazamento, né? E também os vales aqui. E aí a transformada inversa ela dá o padding já para a gente. Ela fala assim, olha, foi acrescentado esse tempo aqui, ó, de 0,5 a 1, certo? Então, a gente tem esse acréscimo. Então vamos aumentar o padding agora para ver o que acontece. Então colocar 100, por exemplo. Então quando eu coloco 100, eu acho que ele vai fazer nos dois, vamos ver. Então olha lá, olha, o que a gente acaba vendo. Aparece todas, né, olha. Eu vou tirar a bolinha, porque eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Olha lá, olha. O que aparece é exatamente, né, aquela forma da transformada contínua, né? A gente está se aproximando. Por quê? Eu coloquei um monte de zero aqui, mas isso aqui só está afetando qual a nossa discretização aqui, olha. Eu tenho muita discretização, data 0.02, eu acho, né? 0.02 na frequência. Então eu vejo todas as frequências que aparecem aqui. Mas eu sei que a frequência mais importante é essa aqui, tá, gente? É o 31. Então eu pegaria bem no pico qual é o maior, tá? E aí eu falaria, olha, é o 31. Na verdade aqui eu tá tendo um vazamento, né? Porque eu tô, como tá 0.02, eu tô entre 30.99 e 31.01, né? Mas mesmo assim eu saberia, né, que aqui é o ponto mais alto. Então provavelmente a minha frequência que eu estou procurando, né, que é do meu sinal, é 31 Hz. Então, o padding ele é interessante para a gente achar quais são as frequências mais importantes, né, quais são as amplitudes maiores aí. Tá? O resto aqui a gente realmente ignora. Tá? A gente não precisa considerar ela, porque isso aqui que aparece é simplesmente por conta do janelamento. Tá? O janelamento de 0 a 500 pontos aqui. Tá? Então, quero que vocês visualizem assim. Essa forma, isso aqui que aparece, ele existe, tá? Ele existe sempre. Mesmo se a gente fizesse, né, um padding aqui igual a zero, por exemplo. Né? Se a gente fizesse um padding igual a zero, seria igual o original. Né? Seria igual ao original. A gente só vai ver, né, o vazamento. Né? A gente vê assim que aparece só alguns picos aqui, né? A gente não sabe exatamente qual que é a frequência que está aparecendo aqui no meio como mais importante. Mas aquela forma, né, aquilo lá que vai decaindo aqui, ping, sobe, desce aqui, ela está aqui, ela está aqui. A gente só não vê por conta da discretização que a gente está fazendo, que é muito grosseira, certo? Então, o que a gente está vendo é um erro da discretização que a gente tem de ser uma discretização grosseira da nossa DFT, tá? Então, uma coisa é isso. Beleza, a gente está vendo isso aqui, certo? Mas aí, se eu pegasse, pudesse refazer o experimento, colocasse aqui 1000, né? Vai aparecer só o 31 lá, pontinho, assim, bem bonitinho, né? Porque é isso que era para aparecer, não é? Que a gente fez aqui o DF igual a 1. Ele não aparece. Né? Por quê? Porque ele sempre existe. Isso aqui, essa oscilação, esse decaimento, sempre vai existir. O 31 vai aparecer bonito aqui, ó. Ele vai aparecer porque eu estou fazendo agora o DF 31 e estou fazendo mais um pad de 1000 pontos, de 1000 vezes, né? 100 vezes, sei lá. Um monte, né? 100 vezes, né? 100 segundos tá aqui. E só que ele aparece lá. Só que olha só o que aconteceu agora. Antes o salto era de 2 Hz, mas agora é de 1 Hz, né? Porque aquele DF nosso que a gente colocou, né, foi diminuindo. Então, se eu fizesse, né, tender ao infinito, vou colocar bem exagerado aqui, vamos ver se ele consegue fazer. Ele precisaria fazer uma coisa, olha lá, ó. Quando tende ao infinito, né, a gente tem uma tendência. Eu aumentei a quantidade de dados que eu coletei, hein, gente. Então, olha, aqui, olha, a gente ficou, né, com uma coisa muito parecida, né, com a transformada
Olha, está tendendo, né? Só que ele tende a ser uma transformada com janela infinita, né? Na verdade, não janelada, né? Então, essa é a tendência. Quanto mais dados a gente coleta, né, menos a gente tem desse espalhamento, né, do vazamento, tá? Então, esse vazamento ele realmente só é diminuído quando a gente tem mais dados coletados. Quando a gente consegue, né, ter essa coleta de dados mais abundante. Se o nosso experimento ele é curto em tempo, a gente precisa então aumentar a frequência de amostragem. Se ele é bem longo, né, a gente não precisa de uma amostragem tão grande porque a gente vai conseguir fazer uma coleta de dados expressiva, tá? Mas vocês precisam ter essa relação em mente, porque a hora que vocês forem fazer a análise, pode acontecer o vazamento e vocês não estarem, né, atentos a isso. Ou quando vocês forem fazer o padding, aparecer algumas dessas frequências aí, vocês acharem que tá errado, né? Que essa frequência aqui ela não existia e começou a existir depois. Então, na verdade, ela sempre existiu, a gente só não vê ela por conta da discretização que a gente faz, certo? O padding ajuda você a ver as frequências que podem estar escondidas, então é interessante. Vamos colocar aqui uma frequência bem 50,123, sei lá, ponto, né? Vamos ver o que aconteceria se a gente não tivesse o padding e com o padding. Eu vou deixar assim mesmo, a gente consegue ver no outro gráfico. Então, olha, aqui aparece um vazamento, né? Ele ainda é que ele está com uma boa quantidade de dados, né? Deixa eu diminuir aqui, sei lá, para 200, por exemplo. Então, olha, a gente tem um vazamento, né? A gente tem um vazamento claro aqui. E aqui a gente consegue ver exatamente qual é a frequência que deveria aparecer, né? Então aqui é o 50,123. Ver se eu consigo. Acaba aparecendo, né, uma soma, na verdade, das duas frequências, porque elas estão muito próximas, né? Eu tinha que ter feito elas um pouco mais longe. Mas de qualquer maneira, você consegue ter uma noção, né, de qual é a frequência que você está tendo aqui. É que uma frequência está atrapalhando a outra. E isso também vai acontecer, tá, gente? Então, deixa eu colocar um pouquinho mais para frente. Vou colocar, sei lá, 91,234. Acho que talvez aqui a gente consiga ver melhor. Vamos ver. Eu acho que provavelmente vai ter influência ainda. Né? E isso vai acontecer sempre, tá, gente? Isso aí não tem como a gente fugir, né? Porque uma coisa vai influenciar na outra, independente também, né, se a gente tivesse feito a discretização ou não. Isso aqui é uma outra coisa que a gente pode observar também, né? É interessante a gente observar, tá? Então, assim, essa parte de vazamento, né, ela é bem... ela vai acontecer, né? Sempre. Então, aqui, ao invés de a gente conseguir o 90 lá, a gente tá vendo só o 90, né? 90, 85. Então, aqui é bem pior, né? Do que, né? Apesar do 30 estar aparecendo aqui, ele é 31, né? Então, esse caso aqui, ele é melhor, né? Do que a gente tem nessa discretização aqui. Mas para você ver, ainda a gente não consegue reproduzir exatamente olhando, isso aqui é 2. Na verdade, né, a gente tem uma soma dos vazamentos aqui por conta do janelamento, tá? Então aqui a gente tem frequências que são dominantes, né, claro, mas a gente tem uma soma do vazamento. Então aqui vazou para cá e aqui vazou para cá também. Então é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é não acreditar exatamente, né, que essa amplitude é a amplitude do sinal. A gente sabe que a amplitude deveria ser 2. Tá? Então, isso é uma outra coisa também que é interessante a gente ver. Que dessa aula era isso que eu queria mostrar, tá? É bastante coisa. Depois vocês
vão ter que dar uma mexida, né? Eu acredito que essa parte é a parte mais confusa aqui dessa semana, tá? Que é um pouco mais, né, a gente tem que relacionar a contínua com a discreta. Tem toda essa questão do vazamento que ele sempre acontece, né? Independente do que a gente está analisando, é por conta do janelamento. Então, quando o janelamento ele acontece de forma correta, né? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui os 500, né? Se a gente coloca 500 e números pares certinho, né? 38, por exemplo. A gente vai ver, olha, os pontos corretos, né? Ó, são os pontos corretos. Então, por quê? Porque a gente fez o janelamento quando os ciclos fecharam exatos, né? Então, tanto do 30 quanto para o 38, porque o nosso DF é igual a 2. E aí, eles aparecem, né, certinho. Então, a gente não tem o problema. Não, 30 é 2 e o 38... Gente, o 38 não é 2? É, o 38 é 2, olha lá. Eu não estou conseguindo colocar... 38 é 2. É que ainda passa um pouquinho, né? Apesar de ter essa soma, né? O 38 é 2 certinho, então é o que a gente espera. Né? Então, porque a gente fez o DF certo. Né? Mas aqui eu não estava conseguindo porque o pico aqui ó, ele é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, tá? E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem uma soma também por conta dos vazamentos. Mas a hora que a gente fizesse o DF correto, a gente não ia ter, né, esse problema. Então, tomar cuidado com isso quando é que fizer o padding também, né? A gente tem que tomar esse cuidado na definição das frequências. Bom, é isso, tá, gente? Tem bastante coisa e qualquer coisa vocês entram em contato comigo para tirar a dúvida. Até mais, abraço.